Verónica. A Verónica aceitou o meu convite. A Verónica é alguém que não é apenas agora uma formadora. Sou uma aluna também. É uma aluna e uma formanda que é curiosa da Academia da Horta e Jardim. E já estás comigo há mais de um ano. Já renovei, breve estou a renovar a terceira vez. Pronto, esta história do renovar, isto para quem não é aluno fica um bocado baralhado. Pronto. A verdade é que Ela avisa, sim. nem sou eu, é a plataforma. Ela a plataforma, sim. Mas às vezes eu aviso também com antecedência. Já agora, para quem não está na hora, obviamente que há pessoas aqui, eu abri este evento a pessoas que não fossem meus alunos, mas quem está portanto, quem está aqui que não é aluno da Academia da Horta e Jardim, na verdade o que é a Academia da Horta e Jardim acaba por ser um programa onde nós temos acesso a conteúdos que estão gravados e aí específicos em várias temáticas, mas também aulas todos os meses comigo, de uma maneira mais direta, que está quem não pode, depois pode ver as gravações e pode estar nos meses que lhe for mais oportuno, pois claro, não é, Verónica? Sim. Onde eu trago apenas, aquele momento, não apenas para vos tirar dúvidas, trago-vos sempre algumas sugestões práticas. É o que fazer agora, é muito bom, não é? O que é que eu vou fazer este mês? E há aquela aula da Susana a dizer-nos. A lembrar as coisas tipo da época, pronto. E claro, a esclarecermos as dúvidas que surgem com muita naturalidade, que é, olha, eu quero plantar não sei o quê, o vaso deve ser de 40, deve ser de 30 centímetros, o volume qual é o mais adequado, não é? Essas questões que às vezes não vai muito além do plantar. Eu tinha dito há bocadinho que alguém me dizia que já tinha feito outros cursos também de agricultura e nós não falámos exclusivamente na academia. Agora permitam-me, isto é aqui um breakzinho só para dizer o que é que significa obviamente a academia, mas não falamos só da plantação e do cultivo, falamos também da utilização e da exploração depois de uma série de produtos que vamos escolhendo, não é? Que vamos na horta, que tanto são as flores como as aromáticas, como os frutos, como os legumes, e é um bocadinho isto. A Verónica, curiosamente, já está há algum tempo, já foi fazer inclusive como palestrante também, uma aula como convidada, porque ela tem um projeto que quem não conhece vai passar a conhecer espetacular, aqui de cosmética natural, já vão perceber aqui, portanto, e que tem aqui uma panóplia de ofertas que vos vai permitir, para quem não experimentou, experimentar, que eu acho que é sempre giro, e vai-nos ensinar a fazer, que ainda é melhor. Ou seja, percebermos como é que nós, com plantas que às vezes temos no jardim e com até alguns ingredientes que temos na cozinha, não é? É muito simples. Como é que Havia algumas pessoas que me diziam há bocado, eu não sei fazer nada, depois não vou conseguir fazer nada. Pois. Eu vou-vos explicar a fazer uma coisa muito isso. simples. Ela vai mostrar aqui como tudo fazer. Coisas que podem replicar em casa. Como é que vocês podem explorar e fazer coisas que podemos utilizar às vezes de uma maneira para aliviar, para nos mimar até, está bem? Ou até para oferecer a alguém que vocês gostam muito. Então, é isto tudo o que nós, lá está, na Academia também exploramos, que não é só o colher, não é só o plantar, o semear, é de facto numa complementaridade maior. A Academia iniciou com a opção só de matrícula praticamente anual na altura e eu abri desde outubro porque houve muitas pessoas a solicitar a opção mensal. Obviamente, quem entra numa opção anual é quase como quando vocês vão para um ginásio, não é? Estão a ver, querem treinar, se optarem por entrar numa matrícula anual, têm um compromisso, não é? E também fica à partida mais em conta do que uma opção mensal. Hoje em dia eu abri essa opção porque eu costumo dizer, estou tão segura daquilo que as pessoas estão lá e aprendem e podem aprender continuando lá, que as pessoas entram e saem quando elas depois quiserem, obviamente, está bem? Então, vou pedir aqui à minha ajudante, exato. Boa tarde a todos, mais uma vez, podes passar, ok. Embora a Susana já tenha aqui falado um bocadinho de mim, eu sou a Verónica Paiva, biovó, não é? Às vezes ligam-me é de biovo e eu não tenho nada a ver com ovos, não há acentos na internet, não é? Bio porque sou bióloga, vó porque Verónica, o meu diminutivo, a minha alcunha é Verónica. Eu não falei na tua formação, peço desculpa. Okay, não faz mal, muita não coisa, passa-me. Eu, se não fosse convidada para ser formadora, estava aqui, eu estava sempre, Susana, quando é que me dizes as datas, porque eu quero pôr na minha agenda. E assim que a Susana me disse, antes de me dizer quando é que ia ser a data, convidou-me para ser formadora. E eu, claro que sim, disse que sim. E eu aproveitei e trouxe a minha mãe. Oferecemos no Natal, eu e os meus irmãos, à minha mãe. E ela é uma das culpadas de eu ser a biovó. Porquê? Porque ela tinha uma ervanária. E então eu cresci na ervanária da minha mãe. No fundo, aquilo que o Rodrigo agora faz, cresce no meio do ateliê da mãe. A minha mãe nunca foi muito de fazer, mas tinha imenso conhecimento, tinha imensos livros, portanto, muita coisa. Fui aprendendo. Fui a única dos meus irmãos. Os meus irmãos são o oposto disto tudo o que é natural, mas pronto, é assim. De uma forma muito rápida, portanto, a minha formação é Biologia, trabalhei muitos anos em Educação Ambiental,
Fui mãe pela primeira vez, portanto aqui agora está aqui a aparecer um segundo. E trabalhava num sítio onde não era nada feliz, há bocado a Marisa falava sobre isso, e eu pensei assim, vou aguentar até ser mãe, depois de ser mãe mudo de vida. E foi isso, eu fui mãe, fui trabalhar um mês, passado um mês, no meu dia de anos, despedi-me, fartei-me, o meu chefe ele era sempre muito mau para mim, naquele dia foi péssimo, eu dei uma prenda a mim própria, despedi-me, um bocadinho com sorte, porque o meu marido podia suportar durante algum tempo a casa, não é? Sei que não fiz uma loucura total, mas eu também sabia, qualquer coisa eu hei de saber fazer, eu faço tanta coisa, sou preciso e fiz muitas coisas, trabalhei em lojas, trabalhei para estudar, também tive que trabalhar para tirar o meu curso, porque éramos 3 irmãos, a vida foi tendo crises, não é? Mas pronto, isto tudo para dizer, gosto muito daquilo que faço e criei a Biovó em 2015, depois do Rodrigo ter nascido, principalmente para isto, para vos dar a conhecer, ou seja, fazer workshops, adoro falar, adoro conversar. Também sou professora do profissional, neste momento estou com cursos de formação profissional. E depois, em 2018, por ter muita validação das pessoas que gostavam daquilo que eu fazia, decidi cometer a grande loucura que foi criar a minha marca e abrir um ateliê de produção. Loucura porque estive um ano a bater com a cabeça, a ler legislação, o que é que eu tenho que fazer, ninguém me sabia dizer, uns diziam que eu tinha que fazer isto, outros aquilo. Portanto, já para dizer que se alguém quiser produzir em casa e vender, não pode, ok? Não, ou não deve, está bem? Legalmente não se pode fazer isso. É obrigatório ter um espaço legalizado para o efeito, que não pode ser uma arrecadação na nossa casa, tem que ser mesmo um espaço comercial, a cumprir aquelas regras todas. Portanto, a Verónica endividou-se, não é? Mas felizmente hoje em dia tenho o meu espaço. Em 2018 então abri um espaço, em 2024 decidi contratar uma pessoa para abrir uma loja e depois descobri que estou grávida. Portanto, eu já queria voltar a ter um segundo filho e parece que só engravidei quando decidi contratar alguém para trabalhar comigo, não é? É aquelas ironias e ainda bem, está tudo a correr bem. Tive algum receio de não conseguir vir porque o primeiro trimestre foi horrível e correu um bocadinho mal, mas a sorte protege e aqui estou eu. Então, podes passar? Quero-vos falar de uma maneira muito rápida sobre a pele, porque vamos falar de cosmética e às vezes as pessoas dizem mas eu só quero fazer umas feiras, ou só quero artesanal, não preciso de cumprir. Precisamos, porque vamos pôr no nosso maior órgão, é a nossa pele, ok? Ou seja, nós aqui vamos fazer coisas simples, não há nada, não vamos precisar de conservantes, não vamos usar água, portanto, à partida, não vamos criar nenhum problema na nossa pele, mas é na nossa, não é? E se tivermos conhecimento, vamos oferecer também, à partida, temos que ter esse cuidado de quando oferecemos, que também seja algo compatível com a pele. Mas quando vamos vender, então aí tem que ser mesmo compatível, está bem? E é muito mau nós usarmos um produto que não é compatível com a nossa pele, cheio de químicos artificiais e que faz mal, mas também é grave se for um produto natural. Portanto, aquilo do é natural, não faz mal, vocês sabem muito bem que não é bem assim. Não há imensas plantas que são abortivas, que fazem mal. Nós, se colocarmos determinados óleos que não são compatíveis com a nossa pele vai ficar cheia de borbulhas, cheia de acne, etc. Está bem? Portanto, é muito importante conhecermos a nossa pele, ok? E uma coisa muito importante com a nossa pele é a limpeza, o excesso de limpeza, ok? Está bem? O excesso de limpeza, o tomar demasiadas vezes banho e aquilo que usamos, está bem? E quem ainda vai ser mãe ou tem bebés em casa ou netos, nós danificamos a pele dos bebés assim que eles nascem com produtos cheios de conservantes, de corantes, porque queremos o nosso bebé a cheirar a bebé, senão a sogra chega lá a casa, não é? Não. Felizmente a minha sogra já sabe que eu sou assim e consegue levar bem a minha maneira de ser. Mas pronto, mas agora fora brincadeiras. É claro que eu não uso maquilhagem, não preciso ter tanto cuidado com a limpeza. Quem usa maquilhagem diariamente tem que limpar mais vezes a pele, ok? Mas ter algum cuidado com aquilo que usamos, ok? Depois, hidratação, desculpa, não andes ainda. Alimentação e stress. Pronto, não é? A jardinagem vai nos ajudar nisso. Eu costumo dizer, não se estressem que faz rugas, não é? Pelo menos, mas pronto, coisas que não conseguimos combater. Então, assim, de uma forma muito rápida, nós podemos ter vários tipos de pele. Normal, quase ninguém tem. Antigamente dizia-se que os bebés tinham pele normal, mas eles nascem com uma pele... Eles nascem com uma pele boa, nós é que vamos lá danificá-la. Mas pronto, assim, de uma forma geral, mista, oleosa ou seca. Assim, uma coisa muito rápida. Quem é que acha que tem a pele mista ou oleosa do rosto?
ok? Mista ou oleosa, pode ser as duas coisas, podemos meter tudo no mesmo saco. E seca? Não sabe o seu tipo de pele? Não? Ok. Eu achava que sabia. Ok. Pode mudar muito ao longo da vida, ok? Pode mudar de acordo com aquilo que nós usamos. Eu sou uma oleosa e ainda bem, porque vou ter menos rugas, ok? Portanto, quem é oleosa, à medida que vai envelhecendo, todos nós vamos ter a pele mais seca. Quem já é seca vai ter mais rugas. Depois os homens têm esta vantagem, são muito mais, desculpem estar a chamar nomes, mas são muito mais oleosos do que as mulheres, por isso é que eles têm menos rugas. É uma das características. De uma forma geral, tendencialmente, ok? É claro que depois há aqui muitas particularidades, ok? Nós podemos depois falar, e já falo mais à frente, de ingredientes simples que podemos usar de acordo com o nosso tipo de pele, ok? Depois ela pode ter problemas, muitas vezes a pele tem problemas por aquilo que nós fazemos de mal a ela, ok? A psoríase não é uma doença de pele, é uma doença autoimune, espero não estar a dizer nada muito mal, mas que se pode manifestar na pele. Portanto, com cosmética não se cura psoríase, está bem? Se virem numa feira sabonete que cura psoríase, vocês não compram, porque é banha da cobra. Assim como sabonete anti-rugas, também é mentira, porque quanto tempo é que o sabonete está na cara, não é? Não vai tirar rugas, mas pronto. O que é que nós podemos fazer em cosmética natural? Usar algo que não agrida a pele de uma pessoa que já está seca, já está inflamada, etc. Ok? Podes passar. Então, ingredientes em cosmética natural. Para mim, o melhor ingrediente, e este aqui, há bocado já andaram aqui a dizer que o teu azeite era muito bom. Já andaste a fazer publicidade. Para mim, é o melhor ingrediente para usar em cosmética natural, é o azeite. Ai, pões azeite no teu filho. Azeite, sim, é óleo de oliva, está bem? A partir de hoje, vocês vão dizer que usam óleo de oliva, tá? Ninguém vai dizer que usa azeite, ok? Então, só não é bom num caso das oleosas, das pessoas oleosas, para a cara, ok? Porquê? Porque à medida que fomos envelhecendo, a nossa pele já tolera. Mas quando temos a pele muito oleosa, com tendência à acne, pode acabar por entupir um pouco os poros, não é? E virar a criar mais entupimento, depois dá mais borbulhas, acne, etc. E não é tão bom para a pele da cara, ok? De uma pessoa mista. Se for uma pessoa seca, tudo muito bem. Depois, óleo de coco também é muito interessante de usar, mas também não pode ser numa mista oleosa. E aquelas receitas que às vezes se vê na internet para retirar a maquilhagem com óleo de coco é super interessante para uma pessoa seca, ou para um rabinho de um bebê, ou para o corpo também é bom. Então, o que é que as oleosas podem usar? Podem usar grainha de uva, ok? Óleo de grainha de uva. Pronto, assim são 3 óleos muito interessantes de usar que vocês podem facilmente ter em casa, ok? E que podem utilizar, sim, ok? Depois temos outro óleo, que é o óleo de rosa mosqueta, já é um óleo um bocadinho mais caro, que é muito bom para rugas, estrias, marcas, cicatrizes, ok? E que é mais ou menos compatível com a pele mista. Não numa adolescente, pode acabar por entupir um pouco os poros, e é preferível numa grainha de uva. Há um óleo muito bom para todos, para quem gosta, eu adoro coisas que dá para a família toda, não é? Embora a minha família, para já, somos só 3, devemos ser 4, mas adoro coisas práticas, que é o óleo de jojoba, dá para as peles todas. Portanto, se houvesse um teste de avaliação, vocês respondiam jojoba a tudo que acertavam, estão a ver? Portanto, o problema do óleo de jojoba é que é um bocadinho mais caro e eu gosto sempre de falar de coisas acessíveis a nós, apesar do azeite estar assim mais caro. A pele sensível, nós depois já não vamos aos óleos vegetais, vamos aqui mais aos óleos essenciais e às outras coisas, está bem? Porque qualquer um destes óleos vegetais, se forem, lá está, extraídos a frio, de preferência biológicos, está bem? Não sou extremista, não conseguem, porque não existe ou porque é muito caro comprar biológico, comprem um que seja acessível. Mas não comprem, por exemplo, óleo de amêndoas doces, aquele que está no supermercado a 3 € o frasquinho, porque é o óleo mais adulterado que há, ok? Portanto, é preferível vocês utilizarem azeite, e eu depois já vos vou dar dicas para o azeite ficar melhor, não ficar com aquele cheiro a azeite, apesar de para mim ser tranquilo, mas é preferível usarem azeite do que um óleo de amêndoas doces barato que se vende no supermercado. É mesmo o óleo mais adulterado. Quando diz adulterado, o que ele Conseguimos encontrar amêndoas doces de qualidade, sim, mas tem um problema também, que é
O azeite é muito rico em vitamina E, é quase uma gordura extraterrestre, não rança. É muito difícil o azeite de verdade rançar. E todas as outras gorduras líquidas rançam facilmente, ok? Diz-me uma coisa, quando dizes adulterar é que tem outros que Misturam lá misturas? outras coisas, sim. Isto é... Sim, eu agora Também há há pouco azeites tempo... adulterados, não é o caso desse. Eu mas também há precisava de azeites fazer umas adulterados. experiências e não queria usar o azeite de 50 euros, não é? Comprei um no supermercado, Mas olha, esse é demais. que era virgem, Mas posso dizer dizia, que esse é demais. e ele rançou-me os sabonetes todos. Portanto, estava ali a prova que não era 100% azeite. Devia de ter, acho que é amendoim que eles adulteram. Vocês vão levar todos um bálsamo, que é o bálsamo para tudo. É aquele bálsamo que está lá, que dá para os lábios, para o corpo, para as zonas mais secas, e só vamos usar 3 coisas. Podíamos usar só 2, mas vamos usar outra que é para lhe dar cheiro. Ok? Podes passar? Podes passar também? Pronto, óleos macerados, que é uma coisa que interessa muito a quem tem plantas. Eu trouxe plantas do meu jardim. Eu estou a viver na casa onde estou mais ou menos há 1 ano e meio, mas já conheço a Susana quase há 3 anos, porque comecei a estudar antes de ir para a casa, não é? Que é para saber como é que ia fazer a minha hortinha e tal. Ainda não consigo ter muita produção, portanto trouxe camomila, calêndula e alfazema, que não são do meu jardim, são coisas que eu uso no meu ateliê. Lá está também um problema, a partir do momento em que tornamos um negócio legal, não podemos usar do nosso jardim na produção. Ou até podia, mas tinha que fazer análises, blá, blá, blá. Portanto, vendia-vos um bálsamo a 50 euros. Não é? Se eu fosse a Madonna ou o Cristiano Ronaldo, se calhar vocês compravam. Como eu sou só a Verónica, não dá. Mas trouxe louro e trouxe alecrim do meu quintal, que já estava lá, herdei da casa do... Ou seja, já lá estava quando fui viver para lá, e depois trouxe outras para vocês poderem conhecer, que até vos posso... Vocês podem ver. Ainda por cima é calêndula espanhola, mas pronto. É dos nossos irmãos, era pior se fosse de outro sítio qualquer. Isto é lavanda, e vocês se calhar podem começar a dizer lavanda, alfazema, cria sempre muita confusão. Então, a alfazema é uma lavanda, nem todas as lavandas são alfazemas, ok? Quando nós dizemos que é calmante, relaxa corpo e mente, nós estamos a falar normalmente da lavanda, que é a lavândula angustifólia, que é a alfazema. Tem a maior, okay? a propriedade mais Não tens... conhecida. É esta, não é? Sim, depois também tens o lavandinho, que também é muito utilizado em Sim, substituição. também é muito usado, sim. Diz? Pela flor, basicamente. Até pela folha. Há muitas variedades. Tens Estou a olhar para aquela, vocês disseram que era aquela. Esta. aquela, tem ali uma. Em casa não tem nada a ver. Se calhar Tens muitas tens... variedades, muitas variedades. Podes ter um diferentes. rosmaninho, que também é uma lavanda. As toecas é o rosmaninho. As toecas é uma que é mais parecida com aquela que é espontânea e que muita gente, aliás, chama-se vulgarmente rosmaninho, que tem assim uma espiguinha, não é? Que é mais... E ela também E tem depois propriedades, depende das atenção, zonas do não tem as país. mesmas Por exemplo, o propriedades. alecrim. Exatamente. Nós temos aqui o alecrim. Há quem confunda E um muitas bocadinho vezes, com ainda no outro dia, estava não é? a dar uma aula às minhas Essa alunas de velha estética e uma delas tinha trazido um óleo Se ela fala essencial disto, até é interessante para elas que dizia também. lá Romero. E ela dizia que era rosmaninho. Eu não, o que tu tens aí é alecrim. Vê lá se não está aí rosmarinos officinalis. Quer dizer, grande confusão. O nosso rosmaninho é a lavândula stoes. O rosmarinos officinalis é o nosso alecrim. E qual é o problema de nós confundirmos em termos, por exemplo, de óleos essenciais? Já lá vou aos óleos essenciais, mas só para vos explicar. A alfazema é o calmante. É o Cristiano Ronaldo dos óleos essenciais. É o primeiro a ter em casa, é a alfazema. Acalma o corpo, acalma a mente, a pele queimada, dá para as grávidas, dá para as crianças, dá para os idosos. Portanto, dá para pôr no difusor. O alecrim é o oposto. Embora vocês há bocado estarem a falar do alecrim, o alecrim é o café que nós não podemos beber. É um ativador. É aquilo que eu costumo usar quando ando muito na estrada e inalar alecrim para estar acordada e desperta. Mas tem um problema, por exemplo, eu enquanto grávida não o posso usar. Quem tem tensão alta também não pode. Então confundir duas plantas tão opostas é perigoso. Eu cheguei a ter uma aluna que tinha imensas dores de cabeça e tomava todos os dias um chá de alecrim. Eu disse, deixa de tomar, e as dores de cabeça dela melhoraram. Ainda por cima ela tinha tendência a ter tensão alta, quer dizer, é extremamente perigoso. Lá está a questão, nem tudo o que é natural é bom, ok? Temos que ter. Então, como é que nós fazemos macerados? Pois está aqui a camomila, que vocês todas de certeza que a conhecem, não é?
E depois está aqui o louro. O louro é muito bom para a pele, vocês já vão descobrir porquê. Se quiserem podem tirar louro, está bem? Vale a pena tirar porque é do meu quintal, o resto é de compra. E o alecrim, ok? Que também se quiserem podem tirar. Esse é do teu quintal. Esse é do meu quintal, sim. Pronto. Como é que nós fazemos um macerado? Muito importante, 2 regras. Eu acho que depois à frente volto a falar disso, mas pronto, não interessa. Nós para fazer um macerado podemos fazer de 2 formas diferentes. Se tivermos tempo, que é o melhor, é macerar durante 1 mês ao sol. Se não tivermos tempo, é durante 2 horas ao lume, ok? Mas é 2 horas lume baixinho e vocês lá a tomarem conta, ok? 2 horas ao lume, eu acho que depois também tem isso tudo ali escrito. Lume brando, sim, mexendo, para não fritar, tem que ser mesmo baixinho. Ou então 1 mês ao sol, ok? Se a planta for fresca, que é o caso do alecrim e do louro que eu tenho, eu não posso fechar o frasco, não é, contar 2 horas ao lume é igual, não é? Porque nós não temos o frasco fechado, o frasco está aberto. Se for com planta fresca, eu não posso fechar o frasco. Porquê? E no outro dia vi uma partilha de uma rapariga que estava muito triste porque o macerado tinha apodrecido. Porque se a planta é fresca tem água. Ou seja, a água vai ter que desaparecer. Se está fechado, vai lá ficar. Vai criar fungos, bactérias, etc. Está bem? Mas, para não cair nenhuma impureza, vocês põem um guardanapo ou uma gaze, não é? Põem um elásticozinho e deixam ao sol. Se a planta estiver seca, não há problema nenhum de vocês fecharem, porque à partida já não contém água. Se lembrarem, às vezes eu não me lembro disso, vão lá de vez em quando e dão assim uma voltinha ao vosso frasco. Se não se lembrarem, também não há problema, está bem? Pronto, e deixam mesmo ao sol. Passado esse mês, vocês coam a planta, não é? E aí já convém colocarem num frasco escuro. Para quê? Para manter as propriedades daquele óleo, que podem usar, por exemplo, no bálsamo, como eu vos vou ensinar, ou podem usar em outras situações quaisquer. Posso só fazer uma Tá pergunta, bem? Verónica? Claro. Quando tu propões a parte de... Eu nunca fiz macerados ao sol, Sim. mas uma dúvida que tenho aqui que é esta. Quando ele está ao sol, e já havia também essa partilha que é, não devemos proteger da incidência direta, porque ao sol, o sol o que vai fazer é aquecer e no fundo, incentivar a extração. Vai das obrigar a propriedades. rebentar as vesículas de óleo essencial que vão no fundo, passar. haver Sim. aqui uma aceleração do Sim, processo por isso de é que é um extração. frasco transparente. Mas o facto, o frasco transparente é para que ele aqueça. Para ele estar a também. macerar, sim. Depois, Não- quando não o guardas, protege é que é da no luz? frasco escuro. Não, não protege. Engraçado. Eu, por acaso, tinha essa noção que devíamos proteger da luz. Por causa exatamente daquela questão da oxidação, porque qualquer Só está gordura... 3 a 4 semanas, não mais. Mas mesmo assim, Pronto. 3 a 4 semanas é muito Sim. tempo. Não tenho corrido bem, pelo menos não... É assim, também eu normalmente não ponho, sei lá, não faço muitos no verão naquela altura de mais calor, normalmente deixo numa zona de janela que tem a luz a incidir, não durante todo o dia. Sim. Pronto. Ok, pronto. Eu faço quase sempre até... Pronto, Proteges? Protejo. Protejo ou então faço, lá está, numa zona ensolarada, estás a ver, mas com alguma proteção. Ok. E faço... Com azeite não é tão grave porque também o azeite aguenta Também melhor, aguenta não é? mais. E faço só com azeite, praticamente. Eu não recomendo fazer macerados, vocês podem fazer com qualquer gordura líquida, ok? Não recomendo, por exemplo, fazer com rosa mosqueta, não faz sentido, não é? Porque é uma gordura que se vai estragar, vai oxidar, ou seja, rançar rapidamente. Normalmente as pessoas que não gostam de usar o azeite por causa do aroma usam, por exemplo, o girassol. O óleo de girassol, não aquele de fritar batatas, não é? Mas o óleo de girassol para a pele. Isso mesmo. A calêndula é muito boa, por exemplo, o meu filhote agora, ou o filhote ou a filhota, não sei ainda o sexo, quando nascer não vou usar óleos essenciais nos primeiros meses, no primeiro mês. E então a calêndula eu normalmente não faço nada com... Todas as outras coisas eu faço com receita. Os macerados não. Eu normalmente encho mais ou menos metade do frasco e depois coloco o azeite. Ok? Agora, nós colocamos água, mais ou menos assim, por baixo, não é? Para não ficar isto totalmente submerso. E colocamos isto ao lume e estamos aqui 2 horas. Ok? Não. Nas 2 horas o frasco nunca está tapado. Durante 2 horas. E não convém ser muita água para não transbordar para dentro, não é? Nem convém ser muito alto, que é para não fritar. Porque vocês começam a sentir o aroma. Se ficar planta de fora, não deve ficar o máximo para baixo. Às vezes até há umas coisinhas que se vendem,
para obrigar a ficar tudo submerso, mas... É assim, depois há coisas que na prática vocês também tentam simplificar. E há uma coisa que é, errem muito. Porque é assim é que se aprende, não é? Eu tenho muitas alunas que dizem, ainda não pus nada em prática porque tenho medo. A única coisa chata de correr mal é que vocês estragam o material. Sim, mas tem eu que nunca repetir outra estrago vez. nada, porque depois nem que seja para pôr nos pés. Sim, não é? daí dá sempre a repetir. Para fazer sabão, pronto, porque sabão pode ser com um azeite qualquer, sabão para limpar a casa, não é? Se for assim, uma coisa que correu mal, não vou fazer sabão para tomar banho. Se bem que seria melhor do que aquele que está à venda no supermercado, mas pronto, mesmo assim. Um problema, vocês depois esquecem, se não é, então apontem. Quando é que foi, está bem? Também se ficar mais do que o mês, não é grave, vai funcionar a mesma, está bem? Se for com azeite, não é mesmo muito grave, ok? Pronto, o que é que eu tenho a seguir? Eu tenho os macerados, aqui, está aqui a explicação, podes passar. Explicação das 2 horas, ao longo do mês, podes passar também. Depois tenho os benefícios de cada um dos tipos de macerados. A alfazema, podes passar. A calêndula também, seguinte, a camomila. O louro. Porquê é que eu dizia há bocado que vocês iam gostar? Porque diz a literatura, pode não ser muita verdade, não sei, que proporciona elasticidade à pele semelhante ao Botox. Vai já toda a gente fazer macerados de louro. Mas digo-vos uma coisa, a experiência que eu tenho com o louro, pronto, ainda sou nova, não tenho muito. Também tenho uma coisa boa, a minha mãe tem 70 anos e tem uma pele magnífica, portanto, eu com 37, se já tivesse rugas, não tinha tido a sorte dela e herdado a pele dela. Mas eu já experimentei louro, é fazer sabão com azeite macerado em louro, porque depois vocês podem usar este azeite macerado em montes de coisas. Podem pegar nele e pôr diretamente na essa pele. é uma dúvida de muita gente. Ou podem fazer sabão, Muita ou gente podem não fazer sabe o como bálsamo, usar, como nós vamos e fazer. Tu vais falar ok? sobre a utilização. Sim, vamos. Porque as pessoas colocam logo, olha lá, eu faço isto, depois como é que eu utilizo? Mas só se for em sabão. Essa é Não, logo a dúvida que vão vamos colocar. fazer um bálsamo, ok? Podem usar no sabão, ou podem simplesmente ter o vosso óleo. Eu trago aqui um roll-onzinho. Vocês podem ter o vosso óleo cá dentro macerado, que podem ou não pôr óleos essenciais, já vou falar dos óleos essenciais, e podem usar como um perfume, podem usar quando têm os lábios secos, podem usar quando se magoam, podem usar na cabeça, por exemplo, queda de cabelo, fazem um macerado de alecrim e de 15 em 15 dias fazem o vosso momento spa, massagem o couro cabeludo todo e depois lavam a cabeça e o vosso cabelo vai crescer mais cabelo e vai também encurtar a queda do cabelo. Não vai fazer crescer cabelo onde já não há cabelo. Com alecrim. Sim. Sim. Podes passar. A cenoura é muito bom agora para potenciar o bronzeado. Vocês podem fazer um óleo pós-praia em que maceraram a cenoura no azeite ou num outro óleo qualquer que gostem mais e depois metem pós-praia, tomam um banho e metem, ok? Estão a ver? Coisas muito simples e fáceis de vocês usarem. Sabem como é que eu fiz a utilização primeira do óleo macerado que fiz, já há uns anitos atrás, que é de alfazema, porque de facto tinha muita alfazema, e quando comecei a aprender, aliás, até gravei na altura uma aula também para o curso de ervas, onde falámos sobre a parte da utilização e lá ensino a fazer, inclusive é uma pomadinha também. Foi a fazer massagens, os meus filhos na altura andavam em atletismo, então mais velho, estava aquelas luxações típicas, não é? De quem corre, os atletas, pronto, eles faziam, puxavam um bocadinho, e então as primeiras aplicações assim simples do óleo de alfazema, porque alivia dores musculares mesmo, é calmante, não é? Para a pele, Sim, para o sistema sim, nervoso sim. E para a pele também, e também alivia essa parte muscular. E eu recordo-me que, bom, como é que se dizer, se tivesse feito o placebo ou não, a verdade é que eu recordo-me dele estar ali Sim. numa altura mais complicada, porque eles chegavam a ter treinos, deves-te lembrar, Bia, quase todos os dias, ou com muita intensidade, quando iam fazer provas, era a dizer para massajar. Pois já havia uma altura em que eram eles, que os miúdos também gostam Sim, disso, sim. crescidos, estamos a falar, a altura já bem crescidos. Mas a dizer, olha mãe, eu estou assim, aqui um bocadinho, não me queres massajar aqui? Com o teu óleo de alfazema, eu acho que Pois o meu filhote ainda é pequeno, mas ele Também é já sempre. te pede, não é? Às vezes tem aquelas dores, é Já só te para a pede. mãe lá e dar o miminho. Para dar não o é? miminho, Às pronto. vezes nem é o bálsamo certo para aquilo que ele está a queixar. Mas foi uma aplicação que é tão básica, não é? Estão a ver? Que uma coisa tão simples, que é nem que seja para a massagem. Eu hoje em dia aplico continuadamente, infelizmente apanhei aqui uma epicondilite, coisas do PC, porque eu não me jardino só, muita gente que acha que possa vir a jardinar. Só para te dizer que quando tive uma outra situação mais aguda, que agora felizmente tenho estado melhor, porque tenho estado obviamente a fazer tudo para ajudar, qual é que é o meu ritual à noite? Antes de me deitar, eu tenho exatamente um frasquinho com azeite macerado de alfazema e às vezes adiciono para
impulsionar, para aumentar, no fundo, a concentração, o óleo essencial, tu já vais falar sobre isso, e massajo simplesmente. Sim. Cheguei a E falar ao alivia meu muito. médico, porque andei a fazer uns exames e fui ao médico, expliquei-lhe o que é que me tinha aliviado. E ele diz-me assim, é para continuar. Sim, sim. Isso vais fazer, se está a funcionar, continua. É para Achei funcionar. piada, porque eu expliquei-lhe, olha, eu estou a fazer isto, se isto é da minha, tipo, se isto é um placebo ou não, a verdade é que me ajudava, porque eu passava esse óleo daquela maneira e eu senti que aliviava-me, se calhar, tanto ou mais do que outra pomada qualquer. Sim. Pronto, podia ser também mental, porque eu acho Não que nós era temos mental. poder mental. É mesmo- Diz? não é mental, é mesmo. Mas tu funciona. explicas como Sim, bióloga sim, e lá está, sim. esta parte aqui das propriedades, Sim, de facto, o hoje que em está dia tu indicado. tens muita cosmética à venda e muito medicamento que vai Que vai buscar buscar as isso. propriedades das plantas. Agora, as não é? pessoas, isto para quê? Para dizer o quê? Só aqui um remate que eu já te desculpa interromper-te. Não isto. faz mal, não Só tem para dizer problema. o quê? Que as pessoas têm alfazema no jardim. Eu pergunto, se calhar, quantos de vocês não teriam já eventualmente cultivado alfazema e explorado a sua utilização além da parte de beleza que ela sempre nos traz, certo? Ou, eventualmente, de cortar algumas para pôr nos saquinhos de cheiro nas gavetas de roupinhas. Portanto, é isto que eu gosto aqui de trazer, não aqui só no plantoterapia, mas que gosto de facto e queria trazer, que é explorarem as plantas muito além delas estarem no jardim, para a beleza, muito além delas poderem lá colher só uma vez por outra, explorarem para a vossa saúde e bem-estar. Não é para curar literalmente, percebem? Mas é para explorar todas as vertentes que elas de facto nos podem proporcionar. Reparem como é tão simples fazermos algo que podemos beneficiar. Não é? Seja Sim, este e usar óleo, de uma forma simples. ela diretamente também na vais pele. falar da calêndula, que eu cheguei a fazer Sim. uma pomadinha para uma altura, a minha mãe estava com muitas cicatrizes. Sim, a calêndula é muito boa para a pele. sim. E é Pele com excelente fazermos eczema, isso. pele com... Toda a pele que precisa de ser acalmada, camomila, calêndula, alfazema é muito bom. Questões da pele atópica, não é? Sim. Pronto, eu vou-te deixar, desculpa-me Não faz esta mal, parte, não tem porque de problema. facto acho que podemos aplicar. Tem mais alguns, a arnica, também vocês conhecem as propriedades, o alecrim, e ok. Então, óleos essenciais, de uma forma muito pequena, muito resumida, os óleos essenciais são um bocadinho complexos e banalizados, mas eu vou assim de uma forma muito rápida explicar. Eles têm os princípios ativos das plantas, não se dissolvem em água, a menos que seja no difusor que faz difusão por vapor e não água líquida. Não quero ver ninguém a ingerir óleos essenciais, quer seja na água, quer seja como às vezes vejo certas partilhas de abrir a boca e deitar o óleo essencial, está bem? São muito fortes, são metabolizados no fígado quando ingeridos e não vos faz mal hoje nem amanhã, mas faz-vos mal mais tarde, está bem? Existem terapias com ingestão de óleos essenciais com o aromaterapeuta clínico credenciado, não é com a senhora vizinha que representa a marca. Eu estou a ser muito chata com isto, porque aqui não acontece muito, porque vocês não estão cá só por mim, mas quando dou formação e as pessoas vêm à cosmética natural, muita gente já usa óleos essenciais de uma forma banalizada e perigosa, está bem? E não faz mal hoje nem amanhã, mas faz mais tarde, e depois mais tarde não se vão lembrar que foi dos óleos essenciais, está bem? Pronto. É assim, é uma bioacumulação e é também o facto, e eu trago-vos um óleo essencial que é muito bom quando bem usado, que é o eucalipto, mas que pode ser muito perigoso quando é a espécie errada. Pode criar surtos de asma e etc. Por isso é que aquelas mesinhas de ferver o eucalipto e respirar nem para todos funciona bem, porque depende da espécie de eucalipto que lá temos, ok? Pronto. Podes andar... Verónica, só posso dar aqui É uma ainda dica. dentro dos óleos E agora estou só a essenciais, interromper mas sim. esta parte, porque há muita gente também continua a confundir, vocês acham que não confundir, um óleo macerado, uma gordura vegetal, o óleo essencial resulta de O óleo uma essencial extração, estão a resulta ver? de uma É destilação, uma destilação que acontece. ou de uma pressão dos frutos, no caso dos cítricos. E estupidamente chama-se óleo essencial, mas não devia de se chamar, porque não é oleoso. É um componente aromático cheio de química, está bem? Portanto, não há nada sem químicos, são químicos naturais extraídos das plantas, ok? Pronto. Então, Pronto, e o calêndula é bom para quê? Eu já ouvi falar várias vezes nisso. não é o óleo essencial, é o óleo vegetal, que é o óleo macerado. A calêndula é acalmante da pele. Sim. Chamar para não haver confusão, ok? Sim. Começou por falar nos macerados, agora está a falar Agora estou a falar nos dos óleos essenciais. Um dia vamos fazer uma dinâmica, Isto quem é sabe no lavanda. próximo, porque eu já comprei um destilador, já fiz destilação e já comecei a ter para lá a produção de hidrolatos. Os hidrolatos. Sabes o que é que comentou uma colega da minha, pessoas mais Pronto, sensíveis cheira vão e ficar partilha. sensibilizadas?
que é que comentou? Não se Colega esqueçam. da minha filha. A tua mãe agora anda a extrair o quê das plantas? Tipo, ficou suspeita, estão a ver que não fosse eu estar a extrair umas coisas estranhas das plantas. No outro dia ele veio óleos essenciais para a minha aula e se eu passo logo as coisas sem explicar, há pessoas que se portam mal. Então uma aluna minha fez assim, pôs na mão e eu não, ainda por cima era alecrim. Não se Tá pode, bem? o óleo essencial... Se for a Lá está. alfazema, Não que é a podemos lavanda aplicar lagustifólica, que estou a Idealmente, deixar não se cheirar, pode- aliás, não idealmente, não se é pode dos aplicar poucos óleos que pode ir diretamente à pele. Nunca numa grávida, nunca numa criança. é Tá bem? sempre de evitar. Imaginem, uma queimadura, se passarem a ferro, não façam isso, porque é uma perca de tempo, mas pronto, se ainda passarem a ferro, das poucas vezes que passei a ferro, queimei-me. E então é logo, tenho sempre em casa lavanda, pimba, uma gotinha lá para cima. Uma ferida, um corte, alguma coisa, podem pôr lavanda diretamente. Mesmo no corte? Sim, quer dizer, depende do corte, não é? Se for assim um corte, por exemplo... Um arranhão, exatamente, sim, ok? Agora, para uma utilização todos os dias, é num bálsamo que nós vamos fazer ou é num óleo macerado. Vocês depois, aquele óleo macerado que fizeram, se não quiserem que ele seja só o azeite com as plantas, que não vai ter muito cheiro, vocês podem colocar óleos essenciais. Que quantidade, Verónica? Então, uma regra para nunca mais se esquecerem. Para um adulto, se for para uma criança, depois está ali cábulas. Isto é mais ou menos 30 gramas. Para 30 gramas de óleo vegetal, 12 gotas de óleo essencial. Ok? Portanto, para um café de óleo vegetal, 12 gotas de óleo essencial. Quantos óleos, Verónica? É assim, 2, 3 óleos no máximo. Não vão misturar 40 óleos essenciais diferentes e fazer aqui uma alquimia estranha que fica a cheirar mal, está bem? Tu misturas então, podes pôr mais do Misturo. que Eu, por exemplo, dois, eu misturo três. estes que eu vos vou dar a cheirar. Ok, Deves a ok. lavanda, que é o Cristiano Ronaldo dos óleos essenciais, nunca mais se esqueça. Dá para tudo. Dores de cabeça, stress, ansiedade, É pele espetacular. queimada, Esse aí nunca falha lá em casa. cor de cabeludo irritado, Laranja doce também. cabelo seco, pele seca, tudo, ok? Depois a seguir vem um que se calhar vocês conhecem, árvore do chá. Tea tree é o conhecida como árvore tea do tree, chá não é? conhecida por muito tea tree, forte, esse é muito forte também. que corriqueiramente chamam-lhe melaleuca, mas ela é uma das melaleucas, está bem? É a melaleuca alternifólia, ok? E é outro que, em exceções, pode ir diretamente à pele. Quando? Fungo no pé, durante uma semana é matá-lo com árvore de chá. Uma gota Olha, de mas manhã aplicas direto? e uma gota à noite. Aplicas direto, neste caso, o tea Em tree? urgências. Em urgências. Sim. Eles também Fungo no pé. para acne, pessoas com acne, como às vezes já Sim. indicaram também. É. na altura. Vai, vou começar, vou retomar. Tea tree, Aí eu estou a fazer estas antifúngico, em urgência, num fungo no pé, num herpes que está a arrebentar, numa borbulha que vem lá. Está bem? No. Podes pôr. No Deixa que eu vou- desodorizante, é um antifúngico e então é funcional. Mas não é para usar todos cheirarem os tea dias tree. o resto da Para vossa cheirarem para vida. passar. Está bem? Cheirem É passa o tea numa tree. urgência. Que é mesmo forte, Todos assim. os dias vai para o bálsamo. Podem fazer um bálsamo com tea tree. Para quem tem tendência a ter herpes, usa todos os dias como um hidratante. Quem tem tendência a ter, por exemplo, quem anda sempre com sapatos fechados, pode usar um bálsamo com tea tree com lavanda também, podemos conjugar os dois, e funciona como desodorizante e antifúngico para os pés, ok? Então, a Verónica tinha dito, nas 30 gramas de óleo vegetal, 12 gotas de óleo essencial. Se usarmos 2 óleos, partem ao meio. Se usarmos 3 óleos, dividem por 3. Ou podem ainda fazer uma coisa, que isso depois vocês inventam. Não gosto nada do cheiro do tea tree. Então vou pôr 4 gotas de tea tree e vou pôr 8 gotas de lavanda. Estão a ver? Vocês podem brincar e inventar. Está bem? Atenção, se for uma criança, a seguir há uma tabela para reduzirmos quantidades. Ok? Pronto. Estou a passar o alecrim, já vos falei das propriedades do alecrim, está bem? Vejo muitas vezes receitas na net de pôr umas gotinhas e massajar. Não, alecrim nunca vai diretamente à pele. Só vai diretamente à pele lavanda e tea tree, está bem? Vocês podem encontrar muita coisa na internet a dizer o contrário. Mas pronto, da minha boca e da minha experiência de 10 anos, é trabalhar sempre com segurança. Funcionam tão bem diluídos e desta forma
que não há necessidade de intoxicarmos o nosso corpo, está bem? Pronto, e depois também há uma corrente mais francesa, que é muito permissiva nos óleos essenciais, que dizem para nós ingerirmos. Por exemplo, ingerir 1 litro de água com 2 gotas de óleo essencial de limão. É um ótimo drenante, vai drenar se calhar muito mais do que aquilo que devia. Não é a mesma coisa que beber água com limão, é a mesma coisa que beber 1 litro para ir com 3 ou 4 limões. Experimentem lá beber 3 ou 4 limões a ver como é que o vosso organismo reage. É porque uma gota de óleo essencial é uma grande quantidade de planta, está ali altamente concentrado, está bem? Pronto, e há um documentário muito interessante na Netflix que se chama Contraindicado, que tem vários documentários sobre várias destas terapias e tem o lado bom, espetacular, e tem o lado mau de usar estas terapias. Chama-se Contraindicado na Netflix e um deles é sobre óleos essenciais. Se tiverem Netflix vão ver esse documentário, é mesmo muito interessante. E agora é o eucalipto, e o eucalipto que eu recomendo para crianças é o radiata, eucalipto radiata, e a maior parte do eucalipto que nós encontramos muitas vezes é o eucalipto globulus, que é muito mais forte, mais rico em alergenos e poderá levar a surtos de asma ou de ataques alérgicos, está bem? Portanto, quando procuram o eucalipto para fazer as inalações e com o pensamento, por exemplo, do Vic, não é? Podemos fazer um Vic natural, tem que ser eucalipto radiata, está bem? Tem que ter a certeza nessa espécie. O correto é o eucalipto radiata, o menos interessante é o eucalipto globulus. Se ficar alguma dúvida daquilo tudo que eu estou a dizer, rapidamente vocês vão às redes sociais, mandam-me uma mensagem que eu respondo. Está bem? Que eu sei que hoje é muita coisa e eu disse à Susana que ia ser rápida e não me calo. Podes passar à frente. Pronto, vocês têm aqui esta tabela, que é uma tabela criada por mim, de um conjunto de vários livros que eu li, porque eu comecei a estudar aromaterapia antes do meu primeiro filho, e não havia muita coisa, e normalmente o que dizem às grávidas é para nós não fazermos nada, nós ficamos com medo, não é? E então senti um bocadinho essa dificuldade e estudei vários autores e fiz uma compilação daquilo que normalmente todos diziam, ou seja, uns diziam para usar esta espécie e outros outra. Aquelas que eram incomuns, que havia mais consenso, eu considerava-as como seguras, está bem? Por exemplo, numa gravidez, o limão é espetacular para os enjoos. Mesmo assim, não foi suficiente. Mas pronto, se calhar sem limão e sem gengibre tinha sofrido mais e tinha que ter tomado coisas que não tomei. Pronto, ok? Pronto, têm aqui, estão a ver as diluições. Maior de 12 anos, que é um adulto, até 12 gotas de óleo essencial para 30 mg de óleo vegetal. Conforme as idades, vamos diminuindo uma gota para crianças pequenas, ok? O ideal é até às 4 semanas a criança não tomar banho. Como é óbvio, toda a zona da fralda vai-se limpando e podem dar banho. Eu dei banho ao meu filho, mas não dei banho todos os dias. Dava dia sim, dia não, ou 2 em 2. Também ele nasceu no inverno, este já vai nascer no verão, já é diferente. E qual é o principal problema do banho do bebê também? Como é que se dá banho a um bebê? É uma banheira com uma água que não é mudada, não é? Ou seja, é a mesma água que nós damos banho ao bebê. E damos banho com o quê? Com um detergente. Sim, é um Johnson's, é um não sei o quê, mas é um detergente, quimicamente, que está cheio de químicos artificiais, principalmente conservantes. E ainda bem, porque tem que ser seguro, não é? Qual é o problema? A legislação diz é um produto enxaguado, ou seja, vai ser retirado com água, pode ter até X% destes químicos. Mas como é que nós damos banho ao bebê? Não enxaguamos depois com água limpa, pois não. Então aqueles químicos vão ficar na pele. Estão a ver? Portanto, além da maneira errada, o produto, se for errado, é pior. Portanto, não se esqueçam, para quem tem problemas de pele, o excesso de higiene é pior do que a falta dela. É claro que nós vivemos em sociedade e convém, não é? Pronto, temos higiene, está bem? Podes passar. Pronto, depois tem aqui os óleos essenciais na gravidez, podes passar. Ok, vamos fazer um bálsamo. O que é um bálsamo? É um falso creme, não tem água. Pronto, eu hoje vou fazer um bálsamo igual para todos com lavanda, que é o bálsamo que vocês vão chamar SOS, está bem? Que dá para tudo, está bem? Mas depois vocês podem, levam a receita para casa e personalizam. É um falso creme porque não tem água, é uma vantagem. Eu também faço cremes, também ensino a fazer. Os cremes têm a desvantagem que, ao terem água, têm que levar conservantes, a menos que vocês façam um creme de 2 em 2 dias e ninguém tem tempo para isso, não é? Pronto. Também não vamos guardar cremes no frigorífico, então já temos que ir aos conservantes.
Existem alguns conservantes adaptados à produção biológica, etc., mas não deixa de ser um conservante. Por exemplo, o meu marido tem a pele extremamente sensível, ele é um ótimo cobaia para mim. Aliás, eu descobri as maravilhas da cosmética natural mais ou menos em 2010, num trabalho que tinha, mesmo nele, porque ele usava montes de cremes de farmácia, coisas caras, que existem coisas boas na farmácia, não é? E começou a lavar-se com o meu sabão de azeite e deixou de ter a reação que tinha aqui alérgica, que tinha a ver com o primeiro sítio onde ele punha, esta zona já é sensível, e era o primeiro sítio onde ele punha o gel de banho para espalhar no corpo, não é? O meu filho, felizmente a pele dele é compatível com as coisas que eu faço, mas aconteceu, por exemplo, no jardim-escola, sem eu saber, usavam toalhitas, ele começou a aparecer assado e eu achava que era da alimentação, que ia ser diferente, não é? E descobri que era das toalhitas que usavam. Portanto, ele certamente, noutra família, era uma criança que já tinha levado corticoides por ter pele atópica, que no fundo ele não tem, porque usa coisas naturais. Estão a ver? É claro que eu não sou extremista. Se o médico me disser que tem que fazer isto ou aquilo, não é? E às vezes, muitas vezes, nós precisamos de uma coisa de repente. Uma pessoa está ansiosa, não vai só andar a inalar lavanda, não é? É claro que pode ajudar e acalmar, não é? E no outro dia uma senhora queria desmamar antidepressivos com óleos essenciais. Eu disse, comigo não consigo, porque eu não tenho esse conhecimento para isso. Agora, que pode ajudar, sim, mas não é? Não podemos ser radicais. Podes passar? Então, eu agora vou pesar. Enquanto eu vou pesando, vocês podem colocar mais dúvidas, está bem? Porque já estou a falar mais do que devia, não é? Pronto, vou usar cera de soja. Há bocado ao almoço estava a falar sobre isso. Há uma marca que é a Plena Natura. Tive o meu primeiro patrocínio. É uma marca que compro há 10 anos e este ano pensei assim, olha, vou lá fazer um workshop com tanta gente, vou-lhes perguntar se não me querem oferecer lavanda e cera. E eles disseram, sim, não quero mais nada. E eu, não, só preciso de lavanda e devia ter pedido mais. Não tenho jeito para pedir, mas pronto. Mas eu já falava muito bem deles sem eles me patrocinarem, porque a Plena Natura é uma marca portuguesa que tem muitos produtos para cosmética com a boa qualidade, que eu recomendo, está bem? Plena Natura. Sim, vocês têm, além de no manual estar lá, têm também, assim que procuram no Google Plena Natura. Então, porquê é que nós vamos usar cera de soja? Porque nem toda a gente consome ingredientes de origem animal. Porque se me perguntarem para a minha própria produção de utilização em casa, se eu tiver um produtor com cera de abelha de qualidade, que eu recomendo, que eu conheço, eu compro ele, ok? Agora, como nem todas, e eu lido com muitas pessoas que são veganas ou têm outro estilo de vida, que cada um tem o seu, desde que não interfira com os outros, não é? Acabo por trazer um produto versátil com um bom preço, que é uma cera vegetal, que é a soja. Não transgénica, pronto, que também poderíamos falar aqui muito sobre isso. Ok? Então, eu vou multiplicar aquela receita por 50. Então, 1 kg de cera de soja, não é? É o miminho que vocês vão levar ainda por cima, o bálsamo, para experimentarem. Ela trouxe os frasquinhos, já viram? Sim, se tiveres cera de abelha de qualidade, usa. Eu faço muitas vezes a Só há pomadinha um da problema, calêndula, que é super fácil de fazer, com óleo de calêndula. Só há uma diferença Só com a leva a cera cera de de abelha em relação à cera de soja, que é a cera de abelha é mais dura. Significa que se seguires a mesma receita, vais ter que se calhar adicionar um bocadinho mais, retirar uma porção de cera e adicionar mais gordura líquida, ok? Senão fica um bálsamo muito duro. E depois não consegues... É assim, também não é grave, porque rapidamente nós conseguimos torná-lo, ou seja, com o nosso dedo ou com uma colherzinha, está bem? Ou então voltar a derretê-lo e pôr mais azeite, não é? Como nós aqui não vamos usar conservantes, nem vamos fazer sabão saponificado, podemos ser aldrabonas. Peço desculpa, estou sempre a falar feminino, mas pronto. Acabo por ter esta tendência porque a maior parte são alunas. Mas se a coisa não ficar muito mole ou ficar muito dura, no caso do bálsamo, vocês voltam a derreter e adicionam mais um bocadinho. Apontem o que é que estão a fazer, senão depois já não se lembram das quantidades que meteram, está bem? Pronto. Era melhor fazer um banho-maria, está bem? Mas aqui, como é uma placa elétrica e eu consigo controlar e tenho experiência e estou a ver, não vou fazer fritar, mas vocês podem fazer um banho-maria que é para a cera derreter. Isto agora se calhar vai demorar um bocadinho a derreter, mas pronto, nem que depois se comece a preparar as outras dinâmicas e eu
faço depois o resto. Portanto, é muito simples. Cera e azeite. Podíamos usar só isto. Vamos usar o azeite puro, mas podíamos usar o azeite macerado, ok? E vamos também pôr óleo essencial, porque eu quero que seja um bálsamo com as propriedades da lavanda. Mas podíamos não pôr nada. Eu muitas vezes tenho lá bálsamos sem nada, que é só a cera e o azeite, está bem? Neste caso, se tivesse o azeite macerado, já tinha as propriedades do azeite. Podem fazer com outra gordura vegetal qualquer que queiram, está bem? Ou seja, vocês podem variar, podem alterar. Porquê? Porque não temos aqui a questão de usar conservante. Portanto, na pior das hipóteses, o que acontece é ficar mais duro, ficar mais mole e rapidamente vocês conseguem resolver o problema. Ok? Pode colocar o óleo de jojoba. Pode, sim. Por exemplo, imaginem que querem fazer para uma pele mais mista. Se calhar aqui, em vez do azeite, usariam a grainha de uva. Estão a perceber? Então, e agora, de azeite, 10 gramas, portanto, são 500, não é? Esse bálsamo então conserva-se bem durante quanto tempo? É assim, a validade é a validade das gorduras que o compõem. Portanto, aquela gordura que acabar mais cedo vai ditar a validade do bálsamo, que normalmente nós nunca lá chegamos porque gastamos primeiro. Portanto, o azeite tem muita validade e as ceras normalmente também. E vocês conseguem abrir, sentir e perceber se está... Sentem o aroma de ranço, não é? Como não tem água e não é preciso levar conservante, o risco de contaminação é quase nenhum. O pior que pode acontecer é rançar e oxidar e perder propriedades, ok? Mas não, é o que eu costumo dizer. Se ele rançar, vocês põem nos pés, estão a ver? Porque os pés é a zona que tem a pele mais rija, não é? E que precisa de muita hidratação. Vocês não hidratam os pés de manhã no inverno, pois não? Pois, mas porque já sabe, é a menina bem comportada. Pois daqui a um mês querem andar de chinelos e têm os pés feios, não é? Portanto, todos os dias, hidratar os pezinhos. Está bem? Pronto, o que é que vai acontecer? Quando isto derreter, entretanto, devia já ter posto a derreter, o que é que nós vamos fazer? Vamos juntar o azeite e vou colocar o óleo essencial. O que é que eu normalmente faço quando são workshops com menos pessoas e mais tempo e estamos todos a participar? Eu depois coloco esta mistura nos frascos e cada um faz a sua sinergia de óleos essenciais. Aqui, para ser mais prático, eu vou pôr só lavanda para todos. Ok? Dúvidas? Eu acho que não há ali mais nada. Deixa só... Não? Pronto. Óleo de abacate é bom? Sim, óleo de abacate é um óleo bastante gorduroso, é interessante, é muito bom para o cabelo. Podemos também fazer um bálsamo dele. Sim. Eu não gosto muito de abacate, não sou fã nem do fruto em si, nem do óleo, não uso. Eu sou muito simplista e tradicional, portanto, para mim o azeite, a grainha de uva, a rosa mosqueta, muitas vezes eu não produzo muitas coisas porque cada produto que eu tenho que legalizar são só 500 € para o legalizar, porque tenho que pagar a uma pessoa extra, uma empresa que certifica, etc. Portanto, antes de já estar a ganhar dinheiro com ele, já estou a perder. E é difícil. Sim, sim. E depois acaba por ser complicado. Mas isto tudo para dizer que tento sempre usar o máximo de coisas que produzo, não é? Eu tenho vários bálsamos, todos com a mesma base de gorduras, e depois vou variando os óleos essenciais. Um é o conforto, que é para as dores, mas não posso dizer que é para as dores, porque não é um produto, não é um medicamento, não é? É um cosmético, portanto é o conforto. Depois tenho um para os pés, um para as pernas, um hidratante que é geral, que é muito semelhante a este, tem lavanda. Depois tenho o tipo Vic, que é o de eucalipto, que todos os dias, principalmente no outono e inverno, vai para as costas do meu filho, porque ajuda a prevenir e a curar. Para quem tem problemas de tosse, principalmente, à noite, pezinhos bem untados com azeite com eucalipto, calçar meinhas, ok? É mais importante do que as costas e o peito, é os pés, ok? Vocês agora vão ver a cera de soja, ela é muito mais mole. Nós na cera de abelha não conseguimos fazer isto, quase derretê-la na mão, não é? Ou seja, significa que ela fica líquida a uma temperatura mais baixa do que a cera de abelha. Então, se nós usarmos esta mesma receita que eu vos estou a partilhar, o vosso bálsamo vai ser muito duro, vai ser difícil vocês usarem, principalmente no inverno. No verão ele vai estar mais mole, porque ele vai variando conforme a temperatura. Então teríamos que encurtar a quantidade de cera
e aumentar a de azeite. Por exemplo, anda só para trás Bia, anda só para trás, desculpa. Imaginem, fazer quase o inverso, não é? Pôr 10 gramas de cera de abelha para 20 gramas de óleo de oliva, ok? Se calhar até tinha que ser um bocadinho mais ou um bocadinho menos, mas a lógica será sempre essa. A ver, pronto, porque a cera de soja realmente está aqui. É como a manteiga de cacau. Vocês tiverem manteiga de cacau lá em casa, vocês podem pegar num pedaço e hidratar as vossas mãos, que é muito bom. Vocês depois, quando ele estiver feito, vocês vão experimentar e ele vocês pensam, é muita gordura, é azeite e uma cera, isto vai ficar tudo peganhento, mas não, é rapidamente absorvido pela pele. É mesmo muito, muito bom. Nós no Covid fazíamos uma coisa muito má, que era desinfetávamos as nossas mãos 50 mil vezes por dia e nunca punhamos creme hidratante. E nós dizíamos sempre que desinfetamos, porquê? Porque o desinfetar está a matar a bicharada má, não é? Mas também está a danificar a nossa barreira hidrolipídica. E se nós não repomos, que é o mesmo que acontece com o excesso de banho, ao utilizar produtos agressivos, por exemplo, pessoas com cabelo oleoso. Eu, antes de produzir o meu shampoo, tinha que lavar o meu cabelo todos os dias. E às vezes, a meio do dia, já sentia nojo. Eu agora lavo o cabelo, agora também na gravidez é um espetáculo, não é? O cabelo está magnífico. Quando a criança nascer fica horrível, mas pronto. Mas consigo lavar o cabelo dia sim, dia não, ou de 2 em 2 dias no inverno. No verão, depois transpiro, tenho mais essa necessidade, não é? Porquê? Porque ao não estarmos sempre a lavar e se usarmos um produto menos agressivo, não, exatamente, porque se geneticamente as nossas células estão preparadas para produzir aquela gordura, não é? Ou seja, se nós estamos a retirar, elas estão a dizer, produz gordura, está sem gordura, não é? E depois é um bocadinho um ciclo vicioso. É claro que lavar a cabeça muitas vezes ou não, há quem diga que faz bem, há quem diga que faz mal. Para mim dá trabalho lavar a cabeça todos os dias, também é mais por aí. E depois, como não seco o cabelo com secador, ele fica a secar ao ar, no inverno também às vezes é chato, pronto. Mas pronto. Aqui, quanto tempo é que isto demora a fazer? Este demora um bocadinho mais, porque é uma grande quantidade, quando estiver totalmente líquido, e ele está, estão a ver? Quando estiver totalmente líquido, adicionamos o azeite. E depois retiramos do lume, e o ideal devia de ser vocês esperarem um bocadinho para pôr os óleos essenciais. Mas às vezes o ideal, não é? Nem sempre é possível, porque temos pressa e temos coisas para fazer. Então podem pôr logo os óleos essenciais. O que é que acontece? Como os óleos essenciais são voláteis e como isto está quente, vão evaporar mais rápido, está bem? É só esse o problema, não vai... Acontece no difusor. Sim. Sim, vai, exatamente. Sim, exatamente. Fica a arrefecer para... E depois ver-te nos frasquinhos e ele fica a arrefecer nos frascos. Sim. E os óleos juntamos então já nos frascos? Eu, neste caso, como vai ser igual para todos, vou juntar aqui. Que se fizéssemos diferentes, podemos juntar nos frascos. Sim. Depois não se esqueçam, é de escrever no frasco o que é. Bálsamo com, não é? Bálsamo com lavanda ou bálsamo dos pés e ponham a data de validade. Por exemplo, aqui isto tem validade 1 de 2026 e isto tem validade, deve ter muita. Portanto, a validade dele é assim, também nunca ponham mais do que 1 ano de validade, está bem? Porque as coisas são boas, frescas. Neste caso, como as gorduras têm bastante validade, basta porem 1 ano, está bem? Portanto, em março de 2025, se vocês não gastaram este bálsamo... Às vezes eu encontro pessoas, tenho lá um sabonete teu, mas tens porquê? Usa! Os meus produtos são para nós usarmos, não é para ficar lá bonito, é para nós usarmos na nossa pele. Tenho pena, não tenhas pena, não é? Porque... Sim, isso era a parte, mas nem é tanto a pensar no vender, que eu nem tenho muito jeito para vender. Mas sim, mas realmente a realidade é essa, não é? Olha, isto está mesmo quase tudo líquido, portanto, eu até vou desligar, porque ele já está bem quente. Sim, está mesmo... Pronto. Eu às vezes faço isto nas escolas, por acaso agora fico prejudicada, porque no dia da mãe vou às escolas do meu filho fazer coisas para a mãe, mas pronto, é para as outras mães ficarem contentes. Vou adicionar. E quando eu adiciono, isto vai ficar com a cor do azeite, porque o azeite é que dá uma cor mais forte. Se fizermos com grainha de uva, por exemplo, vai ficar mais transparente. E depois eles dizem, azeite! Tipo, não tem piada nenhuma, mas depois põe nos frasquinhos e depois ele começa a solidificar. Então,
fantástico. E dá para trabalhar com eles o ponto de solidificação, não é? Ou seja, o ponto de fusão, ou seja, há muitas coisas que dá para trabalhar com as crianças e simples, sem ser eles estarem a ver nos livros, não é? Eu dou formação em cursos de esteticistas e cabeleireiras, desde química a dermocosmética, ou seja, desde a parte mais chata, que é química, que elas não gostam. Eu digo-lhes sempre, começamos com química, mas acabamos com aromaterapia, que assim é mais fixe de as convencer. E elas adoram porque o módulo é teórico, eu não sou obrigada a fazer prática, mas é muito mais giro eu estar aqui a fazer e elas experimentarem do que só na teoria, não é? Portanto, sim, exatamente. Pronto, ele ainda está... O que é que vocês também podiam fazer em casa? Ainda há aqui uns pedaços grandes, estão a ver? Podíamos, com a varinha mágica, derreter. Sim. Pronto. Entretanto, eu depois posso terminar esta parte. Ó Verónica, só uma fica... dúvida. Aqui tu utilizaste a gordura sem ser macerado. Podias Sim, utilizar o podíamos macerado. usar o macerado. Podiam sim, utilizar sim, já a gordura, neste podíamos caso, o usar, azeite já imaginem que isto macerado, já ok? tinha estado aqui 2 horas ao lume, nós coávamos e usávamos esse. Imaginem que não tinham a quantidade toda que precisavam. Não faz mal, usam o que têm aqui e fazem o resto com azeite. Ok? Pronto, eu agora, desta parte, adiciono o óleo essencial, depois ponho nos frascos, se quiseres fazer a pausa para depois começar a outra Ou dinâmica. seja, vais colocar depois, Sim. ela vai-vos dar um frasquinho. E depois já dou um viram, frasquinho a cada já um. viram o miminho? Olha ali o frasquinho que vocês vão levar aqui da Verónica. Isto é só miminho já. É que além de ter convidado excelentes formadoras, ainda por cima vêm todas com miminhos para vocês. Que ainda é incrível. Quando falei com elas depois para acertar alguns detalhes ao telefone, olha, posso levar não sei o quê, já. Pronto, depois o difícil é que obviamente que lá está, por isso que às vezes quando, por exemplo, se me convidarem para um workshop ou fazer quando é o formato workshop, no fundo aqui nós temos um misto de palestras, de apresentações, etc. Às vezes eu coloco um limite, olha, máximo para o workshop 25 pessoas, porque para as pessoas depois fazerem todas, aplicarem, idealmente até entre 20 por aí. E as pessoas não entendem muito bem, mas porquê? Então, se for um workshop intensivo sobre matemática e que estamos a falar uma manhã só sobre aquela temática, para as pessoas aprenderem, ouvir teoria, fazerem, experimentarem, e para terem essa dinâmica, todo esse espaço para as dinâmicas, obviamente que exige isso, não é? Aqui, e te agradecer teres trazido esta dinâmica tão gira, Obrigada. Está bem? Eu acho que toda a gente adorou. Sim. Eu acho que toda a gente gostou. Nota-se só pelas dúvidas, questões e tudo. A sério, acho que foi sim. espetacular. Durou um bocadinho mais do que eu pensava, pronto. É, a sério. Então, tu queres mostrar também, não é? Queres mostrar e as pessoas ainda por cima vão levar uma amostra de um bálsamo, não é? Feito aqui. Estão a ver? Para vos desmistificar que afinal é mais simples do que aquilo que nós imaginamos. Sim, Que nós temos todos há coisas mais complexas para fazer, mas Claro, estas exato. coisas simples também. Se fosses fazer aqui um sabão já era diferente. Sim, Já sim. tínhamos de ter aqui um aparato verdade, diferente. sim. Demorávamos muito mais tempo, apesar também que acaba por Sim, é por se possível, poder, tínhamos de possível ter fazer. alguns cuidados, não é? Imagina